Boa tarde, pessoal. Hoje, dia 7 de maio, estamos aqui para gravar um vídeo onde abordaremos o assunto de figuras gráficas, né? Operando figuras, como que nós podemos se utilizar dessas figuras gráficas que tão comumente aparecem nos gráficos. É bastante comum também encontrar grafistas que operam com base somente nas figuras gráficas e dentre elas as mais comuns eu vou tentar abordar aqui dentro do meu ponto de vista e da maneira que eu entendo ser uma maneira a ser operada as figuras, ok? Então a gente vai apresentar alguma coisa aqui para vocês, alguns exemplos de figuras e como operar o rompimento e trabalhar o objetivo dessas figuras, tá ok? E sempre, claro, baseado naquilo que eu acredito, né? Não é uma verdade absoluta, mas é a forma que eu encontro para compreender as operações de figuras. Esses mesmos grafistas que operam baseado nas figuras gráficas normalmente não utilizam médias móveis, indicadores de forma alguma, né? Trabalham simplesmente com o preço, simplesmente com os candles no seu gráfico e ali eles vão traçando suas retas, identificando suas figuras e definindo suas estratégias. E é assim que quem trabalha operando figuras normalmente faz, ok? Então vamos iniciar lá olhando aí por uma interrogação na nossa cabeça, né? Que constantemente durante o dia nós temos essa interrogação: será que o mercado vai subir? Será que o mercado vai descer? Será que o mercado vai ficar de lado? O que ele vai fazer, né? Nós temos várias vezes durante um dia uma interrogação na nossa cabeça para que lado o mercado está querendo ir. Iniciando aqui, vamos falar do padrão de continuidade. Existem figuras que dá a ideia de continuidade, ok? Então vamos iniciar por elas. Bandeira de alta. Essa é uma figura bastante conhecida, bastante comum de se encontrar nos gráficos e a gente tem aí a ideia dessa figura, né? A ideia está exatamente aqui. Ela faz um mastro, a amplitude desse mastro rebatida após o seu rompimento. E esse seria o suposto alvo, objetivo desta figura. E aí a gente tem um exemplo disso no gráfico. Somente os candles na tela e você consegue identificar aqui um mastro, forma uma espécie de bandeirinha. Quando há o rompimento, essa reta do mastro é rebatida aqui para identificar o seu objetivo, ok? Então essa é a primeira figura que nós estamos abordando. Em contrapartida, a mesma figura também existe de baixa, quando temos um mastro de baixa, a bandeira também acontece da mesma forma, e no seu rompimento, o alvo objetivo é a projeção do tamanho do mastro a partir do rompimento, ok? E também no gráfico a gente consegue ver um exemplo nos candles deste cenário acontecendo. Uma outra figura que também é padrão de continuidade, bem parecido com mastro bandeira ou bandeira de alta, bandeira de baixa, é mastro flâmula, também conhecido como flâmula de alta, que a diferença é que ao invés de fazer linhas paralelas na bandeira, ela faz uma espécie de triângulo, duas linhas diagonais. Mas a ideia do rompimento é também o tamanho do mastro a partir do rompimento rebatido até o objetivo alvo. E no gráfico a gente identifica também dessa mesma forma: mastro, flâmula, rompimento, objetivo. Ok?
como não poderia ser diferente, a flâmula de alta também existe a flâmula de baixa. Mesmo entendimento, tamanho do mastro, rebatido a partir do rompimento da flâmula até o seu alvo objetivo. No gráfico, temos um exemplo que dá para ser visto aqui. Mastro, flâmula, rompimento, objetivo atingido. Ainda, e aí há controvérsias, que esse padrão de consolidação seja de continuidade, né? Há outras figuras, como M ou fundo duplo, que veremos adiante, W ou topo duplo, existe até fundo triplo, topo triplo, enfim, que não deixa de ser uma consolidação, que há também quem defenda a ideia de que isso seja um padrão de reversão. Mas eu encaixei esse padrão de consolidação aqui na sequência do padrão de continuidade, ok? Como sendo um padrão de continuidade. Então, o preço vem de uma alta, consolida, no topo, rompe para cima. Vem de uma perna de baixa, consolida no fundo, rompe para baixo, continuando o seu movimento. Enfim, se o rompimento for para cima ou para baixo, pegamos aí a mesma amplitude, altura da consolidação e rebatemos a partir do rompimento se o rompimento for para cima ou a partir do rompimento se o rompimento for para baixo. E este será o nosso alvo objetivo para baixo ou alvo objetivo para cima. E foi difícil encontrar no gráfico um cenário onde eu tivesse presente essa condição aqui ilustrada por essas retas, mas eu consegui encontrar. Então aqui está uma consolidação, pegamos a amplitude dessa consolidação, ao rompimento para cima projetamos essa altura como objetivo alvo, a mesma coisa depois, como ela voltou e rompeu o fundo da mesma consolidação, projetamos a mesma altura para baixo, trabalhando também o alvo da operação aqui, o seu objetivo, ok? Então, é difícil achar um padrão que a gente tivesse um rompimento para cima e um posterior rompimento para baixo, mas consegui encontrar esse padrãozinho aí, ok? Veio encaixar perfeitamente no nosso exemplo do slide anterior. Agora falaremos de padrão de reversão. Padrão de reversão são outras figuras que dão a ideia de reversão de tendência. E são elas: as figuras de canal de alta. Então identificamos um canal no gráfico, encontramos através de uma linha vertical a altura deste canal, projetamos a partir do rompimento para baixo, e este é o nosso alvo objetivo da operação do canal de alta. Ok? É reversão, padrão de reversão, está subindo, rompe para baixo e cai. E aí no gráfico vemos o canal de alta, a altura do canal sendo rompida, alcançando o seu objetivo. Da mesma forma, ao contrário, temos canal de baixa. Identificamos o gráfico com canal de baixa, pegamos a altura deste mesmo canal, projetamos para cima após o seu rompimento, e esse é o alvo objetivo da operação. No gráfico também podemos identificar esse canal, identificamos a altura, projetamos para cima a partir do rompimento, o alvo objetivo da operação também foi atingido. Outra figura de reversão é a figura de cunha de alta. A cunha de alta tem essa característica, ela está apontada para baixo. Diferente de um canal, ela faz duas retas que vão se afunilando, apontadas para baixo. Aguardamos o rompimento, que deve vir para cima, e o objetivo dessa operação é o topo da cunha. Esse é o alvo objetivo da operação da cunha de alta. No gráfico vemos o mercado se comportando exatamente dessa forma. Ele vai se afunilando em topos e fundos,
a partir do rompimento, busca o topo da cunha. Ao contrário, também temos a cunha de baixa. Esta, por sua vez, são duas retas que vão se afunilando, inclinadas para cima. A partir do seu rompimento, o objetivo da operação é o fundo da cunha. Este é o alvo objetivo desta operação. E no gráfico podemos ver a cunha de baixa se formando exatamente neste ponto, se afunilando. Quando rompe, busca o fundo da cunha. A partir desse momento podemos identificar até uma outra figura. Ela cumpriu o objetivo da cunha, fez um mastro, bandeira, rompeu e buscou o objetivo também da bandeira de baixa. Bem legal esse exemplo aqui. Temos uma outra figura de reversão também muito conhecida e famosa, que é o topo duplo, ou também conhecido como M. Geralmente, para fazer sentido, essa figura aparece no topo do gráfico. Ela faz o topo duplo, formando a letra M. A altura deste M, desta figura, projetada para baixo após o seu rompimento, é o alvo objetivo da operação. E no gráfico nós vemos o M trabalhado aqui. Depois de uma perna de alta, fez o M, topo duplo, perdeu o fundo deste M e a altura projetada para baixo, alvo atingido da operação. E o contrário de M, temos o W, que é o fundo duplo. Para fazer sentido essa figura, ela deve aparecer no fundo de um gráfico. Então, o mercado vem de um movimento descendente, faz um fundo duplo quando para de cair. A partir do rompimento desta figura, a altura dessa figura projetada para cima é o alvo objetivo da operação. Podemos identificar no gráfico que o preço vem fazendo topos e fundos descendentes. De repente para de cair, forma a figura de W no fundo. Quando faz o rompimento, a altura deste W projetado para cima é o alvo objetivo dessa operação. Outra figura também muito famosa, oco, ou ombro, cabeça, ombro. Essa figura tem essa característica: um ombro, uma onda menor, uma onda maior que forma a cabeça, seguida de uma outra onda menor. Essa figura dá a ideia de que isso seja um ombro, uma cabeça e um ombro. Essa linha, chamada de linha de pescoço, a altura do pescoço até a cabeça, projetado para baixo após o rompimento desta linha do pescoço, é o alvo objetivo dessa operação. No gráfico também podemos identificar: o mercado faz movimento altista e forma um ombro, cabeça, ombro no topo. Quando perde a linha de pescoço, a altura do pescoço até a cabeça rebatido para baixo é o objetivo desta operação. E ao contrário do oco, é o oco invertido, ombro, cabeça, ombro invertido. É a mesma figura, o mercado vem num movimento descendente, para de cair, faz dois ombros e uma cabeça, a altura até o pescoço projetada para cima da linha de pescoço após o seu rompimento é o alvo objetivo dessa operação. E no gráfico também podemos identificar o mercado fazendo topos e fundos descendentes, faz aqui o okoi, né? O ombro, cabeça, ombro invertido aqui no fundo. No rompimento da linha de pescoço, pega-se a altura, projeta para cima, é o alvo dessa operação. Então, pessoal, essas são as mais comuns, pelo menos na minha opinião, das figuras utilizadas no mercado por aqueles que gostam de operar figuras gráficas, ok? Mas é muito importante frisar e entender que nós temos limitações e temos que ter a humildade de reconhecê-las.
é muito importante alguns pontos serem definidos antes de sair operando uma figura, ok? Porque parece fácil porque o gráfico está parado, o gráfico está pronto, mas com o gráfico se movimentando em nossa frente, temos que tomar decisão em tempo real, sem saber o que vem pela frente do lado direito do nosso gráfico. Essa identificação fica mais difícil e definir os pontos de entrada, acreditar nos movimentos que você está enxergando, passa a ser um outro problema. Então, é necessário experiência, é necessário uma certa técnica para que você consiga êxito nas suas operações. E é muito importante ter essa humildade para reconhecer as suas limitações, porque o nosso mercado é um aprendizado todos os dias. Todos os dias nós estamos aprendendo um pouquinho mais. Então, eu especifiquei alguns itens, alguns tópicos importantes aqui para a gente frisar. Então, reconheça seus limites. O mercado é soberano, ok? Não queira você fazer o movimento do mercado, não queira você brigar com o mercado, achar que você é mais forte que o mercado. O mercado é soberano, ele faz o que ele quiser. A tendência é sua amiga. Não adianta você querer operar contra a tendência, porque você vai tomar mais loss do que gain. Não lute contra a tendência. Não lute contra a tendência. O movimento já subiu muito, ele pode subir ainda muito mais. O movimento já caiu muito, ele pode ainda cair muito mais. E por último, não temos o poder de prever o futuro. Então, não tente. Já que não temos este poder, então nem vamos perder nosso tempo tentando prever o futuro. Simplesmente siga a tendência. Outro aspecto importante antes de operar: identifique a tendência. Olha para o gráfico, identifica qual é a tendência do seu gráfico. Depois, identifica os suportes e resistências que este gráfico está apresentando e sugerindo para você através do seu preço. E também identifique se há alguma figura dentro deste teu gráfico. Feito isso, defina a sua estratégia, depois aguarde a confirmação da sua estratégia. Se vai dar o gatilho e se você vai abrir a posição para a direção desejada ou não. Ok? Isso é muito importante também. Então é isso, pessoal. Aqui ficam os meus contatos para vocês, meu Skype, o meu Facebook, o meu canal do YouTube e também o meu e-mail. Se quiser mandar e-mail com dúvidas, perguntas, críticas ou sugestões, fiquem à vontade, até mesmo para falar de mercado, por que não? E que Deus abençoe a todos abundantemente e que nós nos encontremos nos próximos vídeos. É isso aí, pessoal. Vendendo ou comprando, a gente está sempre dentro do mercado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.